Qual é a tua vontade, painho, se você mora em Salvador? Se você mora em Manaus, pede aí, qual é a tua vontade, papai? Se você mora no sul, eu não sei como é aí, aqui em São Paulo é pai. Pede, painho. Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Seja muito bem-vindo você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram. Eu estou aqui com o pessoal ao vivo no Instagram. Convido você que está aí no YouTube, talvez assistindo pela segunda vez essa palavra, ouvindo essa mensagem ou pela primeira vez, te convido a estar com a gente todos os dias ao vivo no Instagram, às 8h08 da manhã. Amém, pessoal? Eu sei que para vocês aqui talvez, ou certamente, esteja com a luz aqui contra aqui, né? Mas é porque a gente vai gravar esse devocional e a vista aqui é muito legal. Para você que está aqui no Instagram, você não vai se importar com isso? O pessoal aqui do YouTube, olha aqui, tem uma vista muito legal, vai ficar muito bacana. É para o Senhor que nós estamos fazendo isso, então a gente dá o nosso melhor, né, Sansa? E aí a gente está gravando dali. Então esse devocional vai ficar gravado, tá? Então, já para só esclarecer a dúvida aí que surgiu ontem no grupo Cola na Videira que eu recebi agora há pouco, a gente não deixa os devocionais, todos os devocionais gravados, né, Tati? Eu conto com vocês aí para disseminar isso lá no grupo do Cola na Videira, no grupo do WhatsApp, porque foi uma estratégia do Senhor usando pessoas e a gente alcança mais pessoas, 4 vezes mais, não é nem o dobro, eu achava que era o dobro, mas eu vi os números, 4 vezes mais pessoas são atingidas quando a gente não deixa gravado os devocionais. Mas você que não consegue estar aqui às 8h08 da manhã, não tem problema, lá no canal do Cola na Videira, no canal no YouTube, tem mais de 800 devocionais. Você faz uma oração, confia de que Deus vai te guiar ali na hora de você, no catálogo de vídeos, e ali Deus vai falar com você, porque Deus tem total interesse de falar com você. E aí você tendo esse interesse de também de falar com Ele, de ouvir Ele, então você vai lá e tem 800 possibilidades no canal do Cola na Videira, tá bom? Então eu sempre quero reforçar isso por quando vem pessoas novas com essa necessidade, né? De, poxa, Bruno, deixa gravado. Então, quem já sabe me ajuda a disseminar sempre, porque eu não vejo todas as mensagens lá no grupo do Cola na Videira. E confie, tem coisa que Deus manda a gente fazer, né? Eu tô aqui com o Sansão, tô aqui com o Vitor. Tem coisa que Deus manda a gente fazer que a gente não entende completamente. Mas se Ele mandou, nós temos que ser o quê? Obediente a fazer, confiando na vontade dEle. E o que faz com que a gente não confie quando a gente recebe um direcionamento de Deus? Ou faz com que eu confie por partes, às vezes, fico inconstante nessa confiança, são as dúvidas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre as dúvidas, tá bom? O quanto que a dúvida, talvez você já sabe, e aqui a gente está para relembrar você, mas a dúvida é um caminho contrário à fé. Seja qual dúvida for, a dúvida não traz paz, a dúvida traz incerteza, a dúvida traz falta de paz. É evidente, não estou falando na dúvida sobre, por exemplo, você está estudando aqui a Bíblia e você está com uma dúvida e você faz a pergunta. Não é essa dúvida, são as dúvidas da nossa vida. Dúvida se eu estou no caminho certo, dúvida se eu estou fazendo a vontade de Deus, dúvida se é o momento ou se não é o momento, dúvida se eu tenho que parar, mudar a rota ou se eu não tenho que mudar a rota. Então eu não sei, são essas dúvidas que nós vamos falar aqui hoje. Deus vai responder para você na palavra através do Espírito Santo. Então você que está aí no YouTube, um beijo no seu coração. Se você já quiser curtir o vídeo, fica à vontade. Esse é o nosso convite, meu, do Vitor e do Sansão. Curte o vídeo, já compartilha com o máximo de pessoas para você não esquecer. Senão você deixa lá para o final para fazer isso. Vê aí o que o seu coração tá mandando. E você que está aqui no Instagram, dispara o dedinho no coração para a gente poder fazer aqui a nossa oração. E abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída. Saída da onde, Bruno? De um lugar para o outro. De qual lugar a Bíblia está falando? A saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Amém? Então, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo é a história do povo de Israel, da formação do povo de Israel.
tá? O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele é o tempo todo sobre a preparação da nação de Israel, né? A construção da nação de Israel e principalmente o apontamento para o nascimento do Messias, do Cristo, que no caso é Jesus, que se revela ali na metade da Bíblia, há 2000 anos atrás. Ele dividiu o calendário no meio justamente por isso, tá bom? Então, já dispara o dedinho no coração, convida aí o máximo de pessoas possível para a gente poder fazer aqui uma oração. E eu não fiz a pergunta, vocês estão escutando bem? Você que está aqui, Tati DBO, me fala daí se o áudio está realmente bom. O áudio está realmente bom. Então, o vídeo aqui está um pouco, a luz está contrária, mas é porque vai ficar muito bom aqui pro YouTube, tá bom? E o importante é você ouvir aí a palavra, tá? E o áudio tem que estar bom. A Rolf, Adriana Roif, um beijo no seu coração, que bom que você está aí. Marcilene, espero que esteja tudo bem. Ana Carol, sim, ouvindo muito bem. Lu Garrido, a Rafaela, live ok, som ok, perfeito. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35 a 36. Encorajo você a ter uma Bíblia, a comprar uma Bíblia, tá? Se tiver qualquer dúvida sobre qual tradução comprar, me chama no direct, manda um comentário aí no YouTube ou aqui no Instagram, tá bom? Giju Correale, Avilca, Val Garcia. Gente, certamente vamos mudar o devocional presencial aqui em São Paulo, Alphaville, do dia 18 de dezembro, final da Copa do Mundo, para o dia 29 de janeiro. Tá praticamente certo isso. Já tá palavrado lá com o pessoal lá do auditório, lá do espaço, já combinei com a equipe toda, todo mundo concorda de que a gente deve ir por esse caminho, de sair do dia 18 de dezembro e ir pro dia 29 de janeiro. Já vai ter tempo das pessoas voltarem, a gente vai, dessa vez, em nome de Jesus, a gente vai avançar na comunicação para chamar o máximo de gente possível para estar com a gente presencialmente em São Paulo, Alphaville, tá bom? Então bora! Êxodo capítulo 12, versículo 35 a 36, falaremos sobre dúvida, falaremos como se livrar da dúvida, falaremos sobre como saber a vontade de Deus. E o meu pedido, Jesus, é que essa pessoa diga assim: eis-me aqui, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Que essa pessoa que está aí do outro lado, seja no ao vivo, seja aí no gravado, que ela possa dizer: eis-me aqui. Jesus, faz do seu jeito. Jesus, faz do seu jeito. O seu jeito é perfeito. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha, Jesus. Salva as almas, desperta as almas, Jesus. Quebra qualquer incredulidade nessa sala. Jesus, dá entendimento que vem do Senhor. Expanda a consciência de todos os homens e mulheres que estão aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem. Amém, amém e amém. Olha só. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Ixi, não entendi nada. Peraí, moço. Se você leu pela primeira vez isso, a gente tem que reler, meditar, entender primeiro o contexto, mas acima de tudo, isto daqui que Deus fez vai fazer na tua vida. Eu gosto sempre de dizer que quando nós lemos a Bíblia, como eu vim da área de tecnologia, nós precisamos pensar sempre no depara. Tati Castro, beijo para você, um beijo pro seu marido, Débora Ferreira. Onde é a palavra? Êxodo, capítulo 12, versículo 35 e 36. Um depara, de Bíblia para você, de Bíblia para mim, de Bíblia para os primos, Cláudio Monteiro, a Pozela, todo mundo que está aí. De Bíblia para você. Para o dia de hoje, porque essa é a palavra que o Senhor nos deu. Então, eu já coloquei aí fixado daí para se alguém perguntar qual que é o versículo de hoje. Se você está aí no YouTube, me ajuda aí a colocar nos comentários, vai fazer sentido para alguém, tá bom? Então, olha só, aqui foi logo depois da 10ª praga. Então, assim, ó,
Deus tinha uma promessa na qual ele iria, através de Abraão, primeiro habitante, formar uma nação de Israel, formar um país chamado Israel, que é o país que tem até hoje, amém? Bom, só que o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, sendo que os últimos mais de 100 anos, cento e poucos anos, foi de extrema escravidão. Então, durante 430 anos, o povo estava vivendo um povo não, né? Geração atrás de geração. Por mais que o povo vivia mais anos naquela época, a mortalidade era maior, mas era geração atrás de geração, pai, filho e neto, certamente. No mínimo pai, filho e neto, né? Viviam sem ver o cumprimento da promessa. Qual é a promessa? Farei do meu povo uma grande nação. Só que durante 430 anos eles não viram isso acontecer. Então, deixa eu te dizer uma coisa, é por vários motivos isso, mas já pega um aprendizado aqui para a tua vida. Às vezes, agora na tua vida, o que está acontecendo não faz sentido nenhum. Amém. Segue em frente. Porque muitas vezes nós vamos caminhar sem fazer sentido nenhum aos nossos olhos. Mas Deus tem um plano. Deus tem uma palavra que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem a vida segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas e está seguindo a tua vida de acordo com o propósito dele, quer ser cópia de Cristo, quer ser imagem de Cristo, quer buscar intimidade com Jesus, então você fica em paz. Mas o que pode te corroer é a dúvida. E é isso que Deus quer te ensinar, a você não ficar cativo na dúvida. Porque a dúvida não é nem um cativeiro, irmão. A dúvida é tão contrária à fé que o Espírito Santo me disse hoje, a dúvida é como se fosse uma cova. Como é que chama? Uma sepultura para o ser humano. Uma sepultura emocional. São as dúvidas. Frita a gente. Perdemos a oportunidade quando eu estou com muita dúvida no meu dia a dia, porque eu não estou em paz, porque eu estou mal. E aí, se eu estou mal, eu não consigo ver as oportunidades ao longo do meu dia, eu não consigo dar bom dia para alguém, eu não consigo ajudar alguém, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou mal. É muito mais que cativo, é uma verdadeira sepultura. Bom, passaram-se 430 anos, Deus levantou um homem chamado Moisés e esse homem foi o líder do povo para sair. Aí quando Deus chama Moisés, Deus não falou como ele iria tirar o povo do Egito, mas ele falou com Moisés, Moisés teve medo em primeira instância, falou que era incapaz de realizar essa missão, porque a gente estava falando de ser líder de mais de 2 milhões de pessoas. Moisés colocou a barreira de ser gago, ele tinha um defeito, né? Ele tinha uma deficiência pessoal, seja a sua deficiência pessoal física, emocional, ou mesmo espiritual. Quando Deus te chama, deixa que no caminho Deus vai te capacitar. Moisés teve que confiar nisso, porque ele era gago, e o gago para falar com uma multidão era complicado, é ou não é? E aí, beleza, Deus chamou, mas não falou o plano. E o plano, quando Moisés chegou no Egito, era... Deus iria enviar 10 pragas, cada praga para executar ou vencer um deus, com letra minúscula, falso, egípcio. Uma idolatria que eles tinham lá. Então cada praga era para derrubar um ídolo deles. Depois da 10ª praga, surgiu a seguinte dúvida, Sansão. Depois da 10ª praga, o faraó, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias, ou seja, dos filhos mais velhos dos egípcios, porque Deus deu várias oportunidades para deixar o seu povo ir embora, e o faraó não deixou. Aí teve que chegar no limite de Deus certamente levar todos os primogênitos de todas as famílias. Então o luto era tão grande, o sofrimento era tão grande, que o faraó falou: então vai que eu não aguento mais vocês aqui. Só que vai como? Vitor, os caras eram escravos. Eles não tinham mochila, eles não tinham iPhone, eles não tinham garrafa d'água, PET, eles não tinham nada, eles eram escravos. Então como é que a gente vai para o deserto? Nós não temos dinheiro, nós não temos ouro e nem prata, nós não temos comida, nós não temos roupa. Para onde nós vamos? Então o povo tinha dúvida se realmente iria sair do Egito, e na hora que Deus fala agora, tá vendo aí? Faraó tá deixando vocês irem. Mas como que nós vamos?
Aí Deus dá a seguinte orientação para eles: pede para os egípcios objetos de prata, ouro e roupa. Rapaz, você acha que não levantou uma galera falando assim, a gente é escravo desse povo, esse povo nos odeia, a gente é objeto de mão de obra. Mano, andar com Deus é doideira pura, para os olhos humanos, mas para Deus é óbvio. Você prefere andar no óbvio de Deus ou no que é óbvio na tua visão humana? Na minha visão como jumento, ou na visão de Jesus que monta no jumento para entrar em Jerusalém? Eu prefiro ir na visão de Cristo, eu prefiro ir na visão dele, mesmo que eu não tenha respostas, mesmo que é loucura aos meus olhos. Como que a gente vai pedir? Você pegou aqui? Como que a gente vai pedir para os caras que nos maltrataram durante anos e anos e anos aqui? A gente nem é digno disso. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Mas eles tiveram que ter uma atitude primeira de fé. A dúvida veio. Quando a dúvida veio, Deus deu a orientação e eles teve que o quê? Quebrar a dúvida como? Dando passo de fé. Eu vou ser obediente àquilo que Deus está mandando. Eu vou pedir ouro, prata e roupa para esse povo egípcio. E eles deram tudo. Essa foi uma das grandes glórias. Os caras saíram despojar, deixaram os egípcios despojados. O que é isso? Sem nada. Isso tudo está escrito, a gente acabou de ler. Então, aonde se aplica isso na tua vida? E por que Deus me deu essa palavra? Ontem eu estava conversando fazendo uma espécie de aconselhamento individual, coisas preparadas pelo Espírito Santo no corredor, e foi muito bom, porque você vai se identificar com isso. Então, a pessoa, ela vai casar. É uma pessoa muito querida, e eu estou muito feliz pelo casamento. Só que é o seguinte, ela falou, Bruno, cara, teve um dia que eu estava muito mal, porque o meu RG venceu, eu nem sabia que RG vencia, e aí uma burocracia danada que impediu o nosso casamento na data que a gente planejou, minha mãe ia vir de outro país para poder estar com a gente, cara, uma confusão, e isso gerou uma série de dúvidas dentro de mim, e isso fez com que o Espírito Santo me levasse até a live, e na live Deus falou comigo através da palavra que saiu da tua boca. E eu fiquei muito feliz. Mas aí eu fiz a pergunta para ela, mas quais foram as dúvidas que passou dentro de você? Me fala, eu gosto de ouvir, porque eu me identifico e aí a gente compartilha aqui, você se identifica e nós somos todos abençoados. Então, o lado ruim da espiritualidade, ele vem para acabar com a nossa vida em cima das dúvidas, mas pode vir mesmo, para cada vez que você tenta, Deus dá uma palavra e várias pessoas são beneficiadas em relação a esse episódio. Então, eu até anotei para trazer aqui para vocês. A primeira dúvida dela, e aí só pega isso para o que você está vivendo, foi a seguinte: será que faltou planejamento da minha parte? Será que faltou planejamento da minha parte? Será que eu deveria ter visto primeiro os documentos antes de marcar o casamento? Essa foi a primeira dúvida. E é uma dúvida válida. Será que não é para ser agora? Será que eu me precipitei em casar agora? Será que eu tenho que desistir desse casamento? Devo continuar insistindo de que é para acontecer? 4 dúvidas que tirou a paz dela. A evidência é que a dúvida está me dominando. Eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, mas a evidência de que a dúvida está nos dominando ao longo do dia é a falta de paz, a falta de alegria, é o body language mal, é você se comportando de forma raivosa, é você se comportando de forma impulsiva, porque dúvida. Só que ao olhar humano, essas dúvidas são muito válidas. Eu falei para ela, nossa, mas essas dúvidas são muito válidas, né? Então, dentro do que você está vivendo,
Dentro das respostas que você que está aí na live, Deus te trouxe até aqui, você que está aí no YouTube, você que está aqui no estúdio, presta atenção. Esse ponto aí seu, talvez você esteja gerando essas dúvidas. Faltou planejamento? Não é para ser agora? Tenho que desistir? Devo continuar insistindo? Qual é a vontade de Deus? Eu vou te dizer na Bíblia qual é a vontade de Deus. Um dos discípulos que andou com Jesus, chamado Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus através dele, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. A sabedoria que a Bíblia está dizendo aqui para nós não é uma sabedoria intelectual. Me dê a sabedoria para fazer um corte no YouTube. Me dê uma sabedoria para ter um entendimento completo da tua palavra. A sabedoria que a Bíblia está querendo que a gente pede, porque a gente peça, porque a gente tem necessidade disso, é qual é a vontade de Deus. Peça, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês necessita saber qual é a vontade do Senhor, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovação, e lhe será concedida. A vontade de Deus é que você peça para Ele qual é a vontade dEle. Porque aqui no que nós lemos, foi Deus que disse para Moisés, Moisés passou para o povo, qual era a vontade dele. A vontade dele é peça ouro, peça prata e peça roupa para o povo egípcio. O povo jamais, os israelenses, né, os hebreus, eles jamais teriam essa ideia de pedir roupa, ouro e prata, ou seja, dinheiro para os egípcios. Jamais isso iria acontecer. Então você imagina que Tiago 1,5, você imagina se Deus deixasse na mão deles, o famoso livre-arbítrio, está na mão sua aí. Cria aí uma estratégia, Sansão, Vitor e Bruno, cria uma estratégia como escravo, vocês são escravos, meu povo, os meus filhos, mas sai aí do Egito e vai para a terra que eu tenho para te mostrar. Cria a estratégia. Eles nunca iriam pensar nesse escândalo de pedir roupa e prata para um povo que sempre maltratou eles. Então, Moisés perguntou para o Senhor, qual é a tua vontade? Nós não temos nada para sair daqui. Qual é a tua vontade, meu pai? Chama Deus de Pai, porque Ele é teu Pai. Essa foi uma grande revelação de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Por isso, oração, Pai Nosso. Qual é a tua vontade, Painho, se você mora em Salvador? Se você mora em Manaus, pede aí, qual é a tua vontade, papai? Se você mora no Sul, eu não sei como é aí. Aqui em São Paulo é pai. Pede, Painho. Isso é temer a Deus, temer a Deus. E olha só, cara, olha que forte isso, Sans. Qual é o cara mais sábio da Bíblia? Salomão. O rei Salomão, o cara mais sábio da Bíblia. E aí você lê isoladamente Tiago, e Tiago diz, quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Então se eu fizer a pergunta, ô Salomão, fala pra mim assim, ô Salomão, qual que é o segredo da sabedoria? Ele disse. Está lá no livro de Eclesiastes. A sabedoria que Deus espera do ser humano é Eclesiastes 11:13. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta, : tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Sabedoria é você temer a Deus. E o que é temer a Deus? É buscar saber qual é a vontade dele. A vontade dele, ele entrega para todos, com generosidade, sem reprovação. E para todos que pedir, ele concede. Está aqui. Está escrito, irmão, não adianta. Agora, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha a importância da gente entender a palavra de Deus e viver por ela, apostar toda a tua vida nela. Mano, foi isso que eu fiz. Para eu contar tudo para a Bruna, e não é só o que eu fiz, milhões de pessoas já fez, milhões estão fazendo e outras milhões ainda vão fazer até a volta de Cristo, porque ainda tem muita ovelha perdida. Mas é você apostar tudo. Se está escrito, eu vou apostar tudo, porque Deus apostou tudo, entre aspas. Não posso usar Deus apostou tudo, pelo amor de Deus, mas você vai me entender com todo amor e temor no meu coração. Mas Deus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou tudo o que Ele tinha. Seu único filho, Jesus. O Filho de Deus foi para a cruz para vencer a morte, ressuscitar e começar a espalhar o selo em seres humanos, a marca nos seres humanos, nos quatro cantos da terra, de que somos filhos de Deus. Então a sabedoria é essa, é você temer a Deus, buscar saber qual é a vontade dele e ser obediente na vontade dele. Por quê? Deus falou para Moisés, pede ouro, pede prata e pede roupa. Ele poderia não pedir e o povo também falou, eu não vou pedir. Não, eles foram obedientes. Então a fé sem obediência, esquece. A fé cristã precisa de obediência e não precisa de dúvida. A fé cristã precisa de obediência, mas não precisa de dúvida. E precisa de obediência sem fazer sentido. Eu só preciso ser obediente, ponto final. Durante o caminho você vai ver o quanto foi importante você ter sido obediente. Chegou o momento de você experimentar isso. No final eu quero orar para que você tenha o encorajamento de dentro de você, vindo do Espírito Santo, para que você seja obediente naquilo que Deus quer que você seja. E você verá com seus próprios olhos o quanto Deus vai te honrar sobre a tua obediência. Ele honra o tempo todo. Agora você precisa honrar Ele antes de ser honrado. Mas é uma honra saber que o Filho de Deus veio ao mundo para nos amar, nos ensinar e ressuscitar, vencer o pecado, vencer a morte e nos capacitar de fazer a gente nascer de novo. Cristo, Jesus, na tua vida, não é uma religião, Ele é uma presença. Esta presença, entendeu aí? Vocês aí do mundo corporativo, racionais, eu entendo você, vem cá me dar um abraço. Mas você está entendendo isso ou não? Cristo na tua vida faz você experimentar novidade de vida todo dia. Cristo na minha vida me faz experimentar novidade todo dia. Se eu não estou experimentando novidade de dentro para fora, se eu não estou aproveitando a vida nos pequenos detalhes, se eu não estou vendo Deus nos pequenos testemunhos, é porque tem alguma coisa errada comigo e não com Ele. E o que está errado comigo é porque eu parei de clamar. Qual é a tua vontade, meu Pai que estás nos céus? Você está entendendo? Então está aqui. Deus dá com generosidade, sem reprovação. Só que você tem que pedir com fé, em nada duvidando. Agora, talvez, e aí agora a gente vai ver uma fala aqui de Jesus no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 26. Eu não vou ler tudo, mas anota aí para você depois meditar. Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 26. Eu fiquei conversando com o Espírito Santo assim, Sansa, até anotei aqui. Falei assim, meu Deus. Mas tem alguns momentos da minha vida que eu caminhei com o Senhor sem ter um monte de respostas aqui na terra. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, mas você tinha uma resposta. Eu falei, qual foi? A resposta de que a sua vida foi entregue para mim. Então quando a pessoa, que eu trouxe aqui o exemplo, foi corroída pela dúvida em relação ao casamento dela, ela entrou na live, ouviu a palavra e o Espírito Santo falou para ela, ei filha, calma, você já entregou sua vida para mim, então deixa que eu vou fazer esse casamento do meu jeito, não é do teu. Só o fato dela ter ficado um dia sem paz, não conseguia nem orar, não conseguia muito menos ler a Bíblia, só o fato dela ter passado por isso, e o Espírito Santo ter resgatado ela, e ela ter compartilhado aqui comigo, Deus me deu uma palavra, meditei, só não compartilhei com o Bruno ainda, porque não deu tempo. Mas você está sendo abençoado. Olha o mover de Deus, cara.
Você consegue ver Deus nisso? Essa é a maior glória que tem. Contar o que Deus já fez é ótimo, é muito bom, mas eu quero saber de você experimentar isso hoje. Eu quero experimentar isso hoje. Eu quero andar sem resposta, irmão. Depois que Deus dá a resposta, beleza, a gente testemunha e glorifica o nome do Senhor. Mas eu quero saber de andar em fé, em nada duvidando. E nós vamos orar para que a incredulidade seja retirada realmente da tua vida. Nós temos que orar e clamar ao Senhor. Isso é uma cura para a nossa humanidade. Uma maior doença que tem é a incredulidade. Daí, olha só, você ainda não tem muitas respostas para a sua vida. É fato que você ainda não tem um direcionamento. É um fato que você ainda não tem um direcionamento para o teu casamento. É um fato que você ainda não está no melhor emprego e Deus já te falou que vai te dar outro. É um fato que ainda algumas portas não se abriram. É claro. É um fato que existe muitos assuntos nas áreas da sua vida, faz a roda da vida aí, você vai ver. É uma série de coisas que você ainda não tem a resposta. Vou casar quando? Namoro ou não namoro? Fico noivo agora ou não fico noivo? Entendeu ou não? É uma série. E é bom, porque no dia de hoje Deus está chamando pessoas, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a cor. Rapaz, todos somos filhos de Deus. Ou podemos viver como filhos de Deus. A única resposta que Deus quer que aí vem de você e não dele é: entrega a sua vida para mim. Essa é a resposta que é necessária e ele me fez lembrar para que eu não fosse escravo das dúvidas. Mano, eu era muito ansioso. Olha aqui o bicho de goiaba aqui na tua cara, aqui, ó. Você que tá aí no YouTube, pelo amor de Deus. Olha aqui. Faz parte a ansiedade, irmão. Faz parte do jogo. No jogo da dúvida e não no jogo da fé. Você tá entendendo? Ah, como Deus é poderoso. Como Deus é um Deus de amor. Como Deus é bom. Eu sei que tem almas sendo salvas aí agora. Quem é, Bruno? Nem quero saber o nome. E nem quero que Deus me fale quem é. Porque eu vivo por fé, irmão. Eu não preciso ouvir quem é, mas eu sei quem é, que tem alguém aí que está sendo retirado da sepultura da dúvida. Glória a Deus. Dúvida, sai de mim, problema. Começa a falar assim, ó, sai de mim, problema. Então, quando você se percebe... E aí assim, gente, pelo amor de Deus, você precisa se auto-observar. A própria Bíblia fala isso em um dos Salmos. Como é que uma pessoa pode viver de acordo com a palavra de Deus? Se auto-observando. Se auto-observando. Você precisa se auto-observar. Percebeu? Lembra de cara. Peraí. Eu não sei qual é a decisão, se eu assino ou se eu não assino o contrato. Eu não sei se eu mudo do estúdio A para o estúdio B. Eu não sei se eu faço transição de carreira ou se eu não faço transição de carreira. E eu não consigo ter a resposta. E está me perturbando. Peraí. Deixa eu dar uma resposta antes para o Senhor. Senhor, eu preciso de uma resposta aqui. Mas antes de você me dar essa resposta, deixa eu te dar mais uma vez essa resposta. A minha vida está entregue para o Senhor. E se a minha vida está entregue para o Senhor, você vai falando para você mesmo. Se a minha vida está entregue para o Senhor, pronto. O melhor vai acontecer, porque é garantido. Ele fala, eu endireito as veredas. Eu endireito os seus caminhos. Você confia ou não confia? Pede ouro, pede prata e pede roupa para os egípcios, que escravizou vocês durante 430 anos, Moisés. Pode pedir. Moisés só queria saber de fazer a vontade de Deus. Ele era gago. Gago. Líder de mais de 1 milhão de pessoas. Só de homem tinha 600 mil. Fora, tá escrito aqui, ó. Só de homem, só pra você ver que tá tudo na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, tá tudo na Bíblia. Ó aqui, ó que legal. A Bíblia diz, ó, eram cerca de 600 mil a pé. Somente de homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então você pode fazer uma conta de chegada aqui, Sansa? Faz uma conta de chegada aqui, 600 mil homens, vezes quanto? Vezes 3, vezes 4, aí você faz a conta. Porque os homens eram casados, doidos para ter filho, e a nossa geração está perdendo essa vontade de ser pai, essa vontade de ser mãe. Mas se há alguém aqui que tem medo de ser pai e de ser mãe, assim como eu e Bruna tínhamos, mas se alguém aqui tem medo de ter uma família porque você não teve a sua, porque você foi machucado na sua, porque você foi ferido pelo teu pai, pela tua mãe, Deus está mandando te dizer, preste atenção, porque você é minha filha, você é meu filho, eu quero que você se multiplique, multiplicai-vos.
eu quero que você tenha uma família. Você pode ter filha. Você pode ter filho. Você pode ter. Cara, como é que você tem essa evidência, Bruno? Além do que está escrito e além dele ter me dado, eu lembro quando eu fui acionado por uma mulher que estava com uma corda para se matar, ela estava mandando foto da corda para se matar. Eu não sabia o que dizer para ela, eu falei, Senhor, o que eu faço? Não tem conhecimento terapêutico, não tem conhecimento de inteligência emocional, não tem conhecimento de vida que vai fazer com que essa mulher não tire a vida dela. Eu preciso do Senhor. E ele colocou as palavras na minha boca e ela não se matou, e ela tem quase 60 anos de idade e ela casou de novo. Porque era viúva ou separada, eu não me lembro. Respira fundo. Não é bom demais? Preciso parar de procrastinar. Meu marido fala que eu não tenho foco e nem disciplina. Você não tem que parar de procrastinar. Rose, você não tem que parar de procrastinar. Você tem que decidir viver por fé e não por dúvida. O que faz você procrastinar são as dúvidas. Então não conversa mais com a procrastinação. Não fala mais com a procrastinação. Quero saber de você, procrastinação, porque isso aí é mais do mesmo. Procrastinação é a consequência. Eu quero saber da causa. A causa é, eu tenho dúvida. E por que eu tenho dúvida? Se eu tenho um Senhor, se eu entreguei minha vida para o Senhor, eu vou com dúvida mesmo. E vai dar medo, hein? Lógico que vai. É bom, transforma o medo. De vez você falar que você tá com medo, e você tá, de vez eu falar que eu tô com medo, eu falo o seguinte, meu Deus, eu vou na dependência do Senhor. Um dia, nós estamos aqui com as celebridades ali, papai e mamãe. Aí, Lídia Sansão tá aqui. O nome do pai? Manuel Sansão e Lídia Sansão, direto de Salvador aqui na minha frente. Glória a Deus por isso. Desculpa aí, tá falando um pouquinho alto. Um dia o Sansão, seu filho, me colocou, ô Bruno, vem fazer um podcast aqui às 7 horas da noite? Vou, claro. É pra falar da palavra? É, então eu vou. Tá, fui. Cheguei lá, ó, mudamos o escopo aqui, tem um deputado aqui no estúdio, nós vamos fazer um negócio assim de fé na política e tal, e ó, vai começar agora. Aí me colocaram no estúdio. Aí na hora que eu tô no estúdio, Vitinho, na hora que me colocaram, na hora que me colocaram no estúdio, eu sei que você tá trampando, mas vem cá. Na hora que colocaram no estúdio, já me botaram o microfone e tal, porque tu precisa ouvir isso daqui. Na hora que me colocaram no estúdio, sem eu saber, com o deputado e tal, me colocaram, e aí? Aí eu não sabia o que falar, velho. Eu não sabia o que dizer. O que eu fiz? Veio o medo. O que eu fiz? Sansão, preciso ir no banheiro. Quando você fala que você precisa ir no banheiro, não tem ninguém que vai falar assim, não, você não vai, Lídia. Mano, todo mundo vai esperar você. E eu fui. Não foi pra demorar no banheiro. Foi pra ser rapidinho. O quê? Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo de você. Eu não sei o que eu vou falar lá. E nem sei por que eu tô aqui. Racionalmente, foi um convite. Mas espiritualmente, reino de Deus, mover de Deus, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei, eu preciso de você. E ele foi lá e colocou as palavras na minha boca. Mas só colocou eu indo com medo mesmo. Só que ao invés de eu falar que eu estava com medo, o que eu falo para mim mesmo? Eu tento ensinar isso para minha esposa, e ela vem aprendendo, e tento ensinar isso também para minha filha. E ensino para vocês aqui agora, porque Deus nos ensina na palavra. Troca o medo por eu vou na dependência do Senhor. Quando você escutar eu falar eu vou na dependência do Senhor, pode ter certeza, eu estou cheio de medo. E que bom, porque isso eu transformo essa energia em dependência. Moisés, pode pedir para o povo que falou para você, que escravizou vocês durante 430 anos, pode pedir roupa, pode pedir ouro, pode pedir prata, porque eles vão dar. Então, na hora que tiver com dúvida, conversa com Jesus, porque ele diz o seguinte, e eu vou terminar aqui, tá? Jesus, ele fala, em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam. Mas está falando lá, Sansa, com o painho, em oração, tem que imaginar, e a fé é isso, você tem que já imaginar como se já tivesse acontecido. Você sabe muito bem naquela palavra que você recebeu, você já tem que imaginar você fazendo. E eu sei que ele está fazendo isso. Então você já tem que imaginar como já aconteceu. Ai, mas será que é a vontade de Deus ou não? Pronto, ainda tem dúvida daí. Se você entregou sua vida para Deus,
saiba que aquilo que você está pedindo é o próprio Deus que já colocou dentro de você. Por isso cola na videira. Videira é um ramo. Videira, perdão, é uma árvore. Nós somos os ramos enxertados na videira. Jesus disse isso. Então o ramo na árvore só depende do que vem da videira. Tudo que vem pro ramo vem da videira. Então se você está colado na videira mesmo, se você entregou sua vida toda para Ele, tudo que você tiver aí de sonho e de pensamento está vindo do próprio Deus. Vai embora, vai em frente. Na dependência do Senhor. Como saber a vontade de Deus? A pergunta é para você. Você entregou sua vida para o Senhor? Ele é seu único Salvador? Você não entregou sua vida para uma religião. Nem para o Papa, nem para o padre, nem para o bispo, nem para o pastor, nem para o missionário, nem para o Bruno, nem para a Lídia Sansão, nem para o marido dela, nem para os filhos. Para ninguém. Você está entregando sua vida para Jesus Cristo. Ele vive, Ele habita aqui. E seu dia vai ser o melhor dia da tua vida. Não por alguma coisa externa, mas porque você está vendo Ele aí dentro de você. Pela fé. Como diz os judeus, emuná. Emuná. Pela fé. Pela fé, Moisés. Agora, eu termino aqui. Então tudo que você está pedindo, Jesus está dizendo, creia que já recebeu. E assim será com você. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que estás nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então aqui é mais uma trava. Talvez por que ainda você é corroído pela dúvida. Estamos avançando. E a gente vai parar por aqui para você meditar. Mas estamos avançando. Poxa, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou colado na videira há muito tempo, eu já entreguei minha vida ao Senhor há 15 anos. Pois é. Você entregou já há 15 anos, há 10 anos, ou está aqui desde o 18 de março de 2020, mas ainda não perdoou. Jesus está dizendo, se você tem algo contra alguém, não vai funcionar a tua oração. Ou seja, você não vai conseguir andar por fé, você vai andar cheia de dúvida, o tempo todo correndo por dúvida. Então, eu lembro, Sansa, quando eu tinha 26 anos, eu não entendia porque eu era tão estressado no mundo corporativo. Aí o Espírito Santo, sem eu saber que era o Espírito Santo, falou assim, é porque você precisa perdoar o teu pai. Vai para a Vitória da Conquista e perdoa ele. Fui na hora. Tive febre, perdi voo, na época não tinha Waze, na época não tinha... Cara, entrei no táxi, não tinha Uber. Entrei no táxi, Congonhas, era Guarulhos, perdi, mas eu fui. Meu pai não queria que eu fosse, mas eu fui. Para pedir perdão pro meu pai. Sendo que, teoricamente, era ele que era para pedir perdão para mim, mas eu tinha que pedir pelas palavras que eu já liberei. Eu era contra o meu pai. E quando você é contra o teu pai e tua mãe, tem aqui pais aqui, se você é contra o teu pai e tua mãe, seja o que aconteceu, independente se faltou alguma coisa deles ou se você não recebeu aquilo que você esperava, não importa, você precisa resolver sua treta com seu pai e com sua mãe. E quando eu fiz isso, a minha vida profissional fez assim, ó. Não tem lógica. Como que o perdão tem alguma coisa a ver com o crescimento profissional? Tem tudo a ver. Principalmente se for perdão de pai. Porque o pai está ligado a dinheiro. Está ligado à provisão. É o homem. Então, às vezes, sua área profissional não andou. É que está faltando você falar com seu pai. Vai falar com seu pai, testa. E depois você vê como é que fica. Então, Jesus deixou muito claro para a gente. Sansa, isso é um princípio. Se eu orar pedindo alguma coisa a Deus, se eu quiser viver pela fé, eu preciso fazer uma autoanálise o tempo todo sobre perdão. Seja algo que eu tenho contra alguém ou, de repente, auto-perdão. Às vezes falta a gente se auto-perdoar. Eu lembro que quando eu fui abusado, eu tinha muita raiva de mim mesmo. Eu precisei me perdoar. Quando eu traí minha esposa, eu precisei me perdoar. Teve uma hora que o Espírito Santo me encurralou, falou assim, você vai ter que se auto-perdoar. Auto-perdão. Porque eu já te perdoei. Agora você precisa se perdoar. Você fez alguma coisa de errado, você que está aí na live, você que está aí no YouTube? Você se lascou de ter caído aí no YouTube, né? Olha que bênção. Por que você não se perdoa? Se o próprio Deus vivo desceu na terra e falou, seus pecados estão perdoados. Mano, isso vai sair uma tonelada das suas costas. Aí você vai começar a experimentar a vontade do Senhor na tua vida. Então, antes de querer saber, ou até mesmo exigir a vontade de Deus sobre você, começa a você desejar entregar a tua vida para Ele e a perdoar, seja alguém ou a você mesmo. Porque somente dessa maneira que você vai conseguir viver em plenitude de fé. Do contrário,
você vai viver na sepultura de dúvida. Então, Jesus, por favor, tudo que o Senhor colocou dentro de mim, desde ontem e hoje de manhã, foi liberado aqui nessa sala. Agora, para condensar, compilar isso dentro de cada ser humano, eu dependo do teu espírito nessa sala. Não tem a ver com o jeito que eu falo, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a tua presença. Então, Jesus, por favor, se há alguém aqui, eu quero orar pelas pessoas que está corroída já, corroída por dúvida. Retira essa incredulidade do coração. Coloca a vontade de entregar a vida para o Senhor. Por favor, Jesus. Ainda que não haja essa vontade, eu estou pedindo que o Senhor haja sobre a vida dela, Jesus. É um pedido, é um clamor do teu povo. Porque quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor falou, tenho ouvido o clamor do meu povo, que tinha parado de clamar. Mas quando agora você começa a clamar, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, Moisés. Vá libertar eles. Então eu estou clamando para que saia dessa live toda a incredulidade, saia desse estúdio, desta empresa, toda a incredulidade. Seja a empresa da Tizão ou da Securicar, aí, né, Sansão? Acho que é Securicar. Sai toda a incredulidade, não importa o nome. Há pessoas que conduzem as empresas. Que haja mais fé e menos dúvida. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Vá em paz. Você que ficou aí no YouTube, curte o vídeo. Ó, já vamos aqui no fechamento, Sansa. Curte o vídeo. Pai, Filho e Espírito Santo. Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Com o máximo de pessoas que você puder. Porque uma alma é mais importante que o mundo inteiro para Deus. Então, se você compartilhar com uma pessoa, acabou. Resolvido o problema. Amém?